Direito e avesso. O homem tem direito e avesso. O direito é o homem visto por fora, é o homem identidade, o homem estampa, o homem cor, o homem voz, o homem reduzido a um ponto na paisagem do mundo. Avesso é o homem visto por dentro, o homem pensamento, o homem sentimento, o homem vontade, o homem alma. Qual deles será mais importante, o direito ou o avesso? Para o homem, sem dúvida, o primeiro, porque esse é o lado que dá para fora, para os outros, para o mundo, para a sociedade. E é preciso respeitar as convenções sociais. É preciso ter em conta a opinião pública. É preciso salvar as aparências. É preciso impressionar a plateia. João Ruskin, famoso crítico de arte inglês do século passado, viu num templo na cidade de Veneza a curiosa estátua de um doge. Curiosa porque a parte que devia ser vista pelo público estava muito bem acabada, mas a outra estava inteiramente em bruto. Do lado de cá, a fronte tinha rugas que pareciam naturais, de tão bem feitas. O barrete estava rigorosamente cinzelado. A capa de arminho era uma imitação perfeita. Mas do lado de lá, que ninguém via, o mármore não recebera a menor atenção do escultor. Via de regra, os homens são todos artistas como esse artista, exímios em mostrar o anverso e em esconder o reverso. Mestres consumados nessa arte de representar eram os fariseus, a quem Jesus não poupou, castigando-os com expressões que constituem um tremendo libelo contra a hipocrisia. Que faziam eles? Faziam questão de trazer pratos e copos limpos na mais estrita obediência à lei das purificações, de orar postados nas esquinas, de dar esmolas com estridente alarido. Eram minudentes na contribuição do dízimo e pontuais na prática do jejum. Neles, porém, o coração destilava pus. Assim, Cristo ousou comparar aqueles sisudos cavalheiros a sepulcros bonitos por fora, mas imundos por dentro. Para os fariseus, porém, que importava o coração? Se coração é avesso e avesso ninguém vê? Perdão, ninguém não. Deus vê o avesso. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. E, portanto, Cristo dá mais importância ao avesso do que ao direito, porque não pode haver direito sem avesso. Não pode haver expressão sem pensamento, palavra sem ideia, ação sem intenção. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Também foi no avesso que Jesus localizou um perigoso foco que contamina o homem e a sociedade, ou seja, o pecado. E dizia Jesus: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 8, versículos 20 a 23. Consequentemente, será sempre em pura perda pretender mudar o homem por fora, antes de mudá-lo por dentro. Se o avesso não for direito, o direito não poderá ser direito. Inutilmente se tentará limpar um vidro pelo lado de fora, se ele estiver sujo pelo lado de dentro. Não é por trocar de casca que a serpente se faz árvore ou a árvore se faz serpente.
não é por trocar de roupa que alguém deixa de ser quem é. O homem está precisando, assim, não de uma nova plástica, mas de um novo coração, que o que ele tem é de pedra, e coração quer-se de carne e não de pedra. Propõe-se Cristo a fazer essa divina intervenção na vida do homem, mudar-lhe o coração, ou o avesso, para que o direito seja mais direito. A essa transformação já se referira o profeta Ezequiel. Tirar-lhes-ei o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Neste ponto, defrontamo-nos com um problema. Será possível tal mudança, considerando-se o pensamento de alguns, segundo o qual o caráter do homem é insusceptível de mudar? A tese da imutabilidade do caráter tem o seu mais formal desmentido na história das conversões. Tomemos o caso de Paulo. Converteu-se adulto, numa idade em que os hábitos costumam ter raízes profundas. Era um homem esclarecido, inteligente, culto, e, pois, senhor de um senso agudo de autocrítica, que o punha acoberto de mistificações e engodos. Educado na escola do mais rigoroso casuísmo, dificilmente se acomodaria à ideia de ser melhor do que era. E quanto aos cristãos, odiava-os. Ali estava, portanto, a prova de fogo para o poder regenerador do Evangelho, o teste decisivo, o seu mais atrevido desafiante. E Paulo converteu-se, mas converteu-se mesmo. A mudança foi não só radical, mas instantânea, fulminante. A estrada de Damasco representou para ele um divisor de águas. A vida de Paulo pode-se dizer, sem exagero, que tem dois tempos, antes e depois da estrada de Damasco. Paulo, o apóstolo, estava para Saulo, o fariseu, como o dia está para a noite. O contraste é flagrante. Um pedaço de carvão que se faça diamante, ou uma larva que se metamorfoseie em borboleta, ou um trapo imundo que se transforme numa folha alva de papel, ou um punhado de areia que se converta num soberbo vitral, são contrastes inexpressivos diante do contraste que a conversão de Paulo representa. Mas o caso de Paulo não foi o único. Como essa, são todas as conversões, e as conversões, à força de tanto se repetirem, constituem uma rotina na história do cristianismo. Estamos, pois, diante de fatos que revelam sem possibilidade de contestação, porque fatos são fatos, que o homem é transformável, desde que se ponha sob a ação todo-poderosa de Cristo. Em outras palavras, Cristo muda o avesso, fazendo o direito mais direito.